Olá pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos configurar o nosso personagem, configurar o nosso player. Sejam todos bem-vindos ao curso da Academia Unity. Com o nosso projeto aberto, dentro da pasta de personagens, nós temos aqui os personagens que nós podemos utilizar no desenvolvimento do nosso jogo. Particularmente, eu vou utilizar o personagem Cavaleiro, que é este personagem aqui, que é este objeto, na verdade. O que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão do mouse, segurar e arrastar o objeto para a minha cena. Pessoal, olhem só, o objeto já se encontra na janela Hierarquia, e aqui dentro do Inspector eu vou zerar o transforme dele nas posições do eixo X, Y e Z. Olhem só, clico nos 3 pontos e mando resetar. Algumas dicas que eu vou mostrar para vocês aqui são muito interessantes. E em muitos cursos o pessoal não se preocupa em mostrar isso, ou até mesmo explicar. Mas olhem só, como é que eu posso entender que o meu personagem está olhando para frente? Apenas pela imagem? Não. Se vocês observarem, o eixo que gerencia o objeto que pode ir para frente ou para trás é o eixo Z. Ele é o eixo de profundidade. Quando eu clico seguro e arrasto o mouse para frente, ele vai se deslocar para frente. Quando eu clico seguro e arrasto para trás, o deslocamento é para trás. Até então, tudo normal. Eu vou apertar o Ctrl Z para voltar à posição zerada do meu objeto. Pessoal, mesmo que eu execute aqui a minha cena agora, se vocês observarem, tanto o meu player quanto a minha câmera estão apontados para frente. Por isso que o eixo Z ele é o eixo de profundidade. Ele vai ser o eixo de referência para a gente quando o nosso objeto for movimentar para frente ou para trás. Eu preciso que vocês entendam esse raciocínio, até mesmo para a gente fazer a movimentação do nosso jogador. Tudo bem? Agora, pessoal, nós vamos adicionar componentes ao Game Object do player, do nosso jogador. No Unity 6, os componentes servem para atribuir funcionalidades e comportamentos específicos aos objetos dentro do nosso jogo. Cada Game Object, ou seja, o objeto do jogo, pode ser considerado como um container que não faz nada por si só, mas ao adicionarmos componentes a ele, você define como ele se comporta e interage com o ambiente e outros objetos do jogo. Para adicionarmos um componente dentro do nosso objeto, com ele selecionado, na janela Inspector, basta clicar no botão Adicionar componente. Pessoal, nós temos uma lista enorme aqui de componentes. Nós vamos escolher o Capsule Collider. Olhem só, a função dos componentes como Capsule Collider ou Box Collider ou qualquer outro colisor permite que o Game Object interaja fisicamente com outros objetos na cena. Eles são essenciais para a detecção de colisões. Nós vamos utilizar este objeto aqui, Capsule Collider. Stuart, por que eu não posso selecionar o Capsule Collider 2D? Pessoal, o nosso jogo é em 3 dimensões, então o objeto é esse aqui. Tá bem entendido? Eu vou clicar e olhem só, ele foi adicionado. Só que agora nós vamos adicionar outro componente para gerenciar as animações do meu personagem. Então, eu vou clicar novamente no botão Adicionar componentes e vou escrever aqui Animator. Pessoal, é este componente aqui, adicionado, que vai gerenciar as animações do meu personagem parado, andando, correndo, atacando, morrendo e diversas outras animações. Bom, então agora nós temos 2 componentes dentro do nosso objeto player, no nosso caso aqui, no objeto Knight. Agora nós vamos configurar
o nosso componente de colisão em cápsula. Olhem só, nós temos aqui várias propriedades. A propriedade que eu quero que vocês entendam é a propriedade height, ou seja, tamanho. A unidade no Unity geralmente é medida em metros. Então, o tamanho do meu colisor, da minha cápsula de colisão, é de 1 metro. Só que se eu quiser mudar para 2 metros, é só colocar o valor. Se vocês observarem aqui na minha cena, olhem só o colisor aqui, modificado no tamanho de 2 metros. Eu vou usar o scroll do mouse e aproximar para vocês verem. Esse é o colisor, pessoal. Olhem só. Só que ele não está tecnicamente centralizado. Para centralizar, eu uso a propriedade aqui, ó, Center, só que eu quero centralizá-lo no eixo Y, que é o eixo para cima e para baixo. Geralmente, o tamanho é justamente a metade do tamanho do meu objeto. Ou seja, isso aqui é uma dica muito interessante. Então, eu vou centralizar o eixo Y. Se o tamanho do meu objeto é 2 metros, eu vou colocar 1 metro. E olhem só o meu colisor. Se vocês observarem, eu tenho ele aqui já mais ou menos centralizado e no tamanho do meu personagem. Mas ainda falta eu acertar isso daqui, ou seja, o tamanho da minha cápsula. Pessoal, o tamanho 2 não nos atende. Então, eu vou colocar aqui 2.4. Olhem só. Ficou interessante. Eu posso colocar 2.6. Olhem só como ficou. Só que eu preciso centralizar. E a dica que eu falei para vocês é sempre a metade do tamanho. Se aqui é 2.6, aqui eu vou colocar 1.3. E olhem só, ficou muito grande, não ficou? Ele vazou o tamanho do meu personagem. Então, 2.4 é o tamanho ideal. Então, eu coloco aqui agora 1.2. Essa é a dica. Olhem só, o meu colisor está bem rente agora ao tamanho do meu objeto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui na descrição desse vídeo. Basicamente, então, neste vídeo, nesta aula, nós aprendemos a inserir componentes, e os componentes que nós utilizamos foram o Capsule Collider, que é um colisor em formato de cápsula, que vocês estão vendo aqui, e o componente Animator, para nós gerenciarmos as nossas animações do nosso personagem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos veremos em breve no nosso próximo vídeo. E um grande abraço a todos, pessoal. Até mais!